Olá, sextos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje falaremos sobre a história das HQs e utilizarei o caderno. Então, pegue-o e acompanhe comigo. As histórias em quadrinhos integram os 11 tipos de artes reconhecidos no mundo. São muito apreciadas pelo público jovem por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias. Então, hoje, até meados do começo da década de 50, as HQs elas eram somente vistas como um hobby, um passatempo. Depois disso, elas se tornaram de caráter mais crítico e foram inseridas dentro dos textos literários. Faz parte também da literatura. O que são HQs? Histórias e quadrinhos, ou HQ, como é chamado popularmente, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Então, os textos das HQ geralmente são de forma horizontal. Eles utilizam de linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal juntamente com a linguagem não verbal. Essas histórias, elas têm fundamentos básicos de narrativa. Elas possuem também enredos, possuem personagens, têm o tempo, o lugar onde se passa a história, tem a finalização, ou seja, o desfecho dela. Tá? Então, os artistas, eles utilizam diversos recursos gráficos para poder trabalhar com esse gênero textual. Tá? Então, um dos recursos bem utilizados são as nuvenzinhas, tá? Então, cada nuvenzinha, ela representa, né, os balõezinhos, elas representam uma forma do personagem se expressar. Então, geralmente, quando o personagem está dialogando, quando ele está falando, utiliza essa nuvenzinha, tá? Quando ele está pensando, geralmente o balãozinho ele vai vir com as bolinhas. Esse geralmente é no caso de onomatopeias. E o que são as onomatopeias? É como se fosse os sons das palavras na escrita, tá? Então, balões com linhas contínuas sugerem a fala em tom normal. Os com linha tracejada, o personagem está sussurrando. Os que apresentam contornos de nuvens, pensamentos. E traços pontiagudos, no caso desse traço aqui, é quando o personagem está gritando ou está no momento de luta, quando é no caso daquelas HQs, né, de super-heróis. Então, outro recurso bem utilizado são as onomatopeias, que são palavras que reproduzem sons, tá? Então, boom, som de explosão, band, né, de pof, enfim, todos eles tom de briga, toque-toque, tic-tac, fazem parte da onomatopeia. A origem dos quadrinhos. A primeira história em quadrinhos foi publicada nos Estados Unidos em 1894, numa revista chamada Truth, pelo americano Richard Westcott. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-lo oficialmente. Então, essa HQ intitulou-se The Yellow Kid, né, o menino amarelo, e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos, né? Os guetos é a periferia de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem ela comunicava-se por meio de gírias, uma linguagem bem coloquial, ou seja, bem informal. E ela trazia reflexões acerca da sociedade, né? Questões raciais, questões urbanas. Então, esse aqui é o menino The Yellow Kid, tá? No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1955 pelo periódico, né, o Jornal O Malho.
Ela foi idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi na década de 60, com o cartunista Ziraldo, que as HQs ficaram mais reconhecidas. A primeira publicação dele não foi o Menino Maluquinho, e sim a Turma do Pererê. Tinha até um programa na Cultura, né, intitulado, baseado nessa HQ. Então esses são os personagens da Turma do Pererê, que era baseado, né, no folclore brasileiro, juntamente com a questão da cultura indígena, enfim, preservação da natureza, eles falavam muito sobre isso, falam, né? E na década de 60 surgiu a Turma da Mônica, pelo paulistano Maurício de Souza. A revista fez tanto sucesso que hoje ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Então, isso aqui é a primeira Mônica, a primeira versão dela, na década de 60, ó. E a mais atual, que é essa de 2013. Pelo mundo, as histórias e quadrinhos estão presentes. Hoje em dia, são utilizadas, né, as tirinhas, os cartoons, enfim, em provas, tá? As provas de português aparecem, nas provas, às vezes, de história, de artes, todas elas aparecem. Uma das personagens mais icônicas foi criada pelo argentino Quino, que, inclusive, ele faleceu, infelizmente, na quarta passada. E ele criou ela, a Mafalda. Ela é a Mônica argentina. Só que a Mafalda, diferente da Mônica, ela traz um teor mais crítico. Ela faz críticas à sociedade, ela é bem questionadora, apesar de ter 6 anos. Então essa aqui é a Mafalda. Vocês já devem ter visto nas provas de português ou de filosofia, né, de ética. Então, é bem conhecida, tanto que ela ganhou uma estátua em La Plaza Central, em Buenos Aires. Outro HQ bem notável, bem conhecido, é o Calvin and Hobbes, intitulada no Brasil como Calvin e Haroldo. Foi criada em 1985, ela é americana, pelo americano Bill Walterson, e foram exibidas nos jornais até 95. Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo. Na verdade, o Haroldo, ele não fala. Isso é tudo da imaginação do Calvin, tá? Todos os diálogos que os dois têm é baseado na imaginação dele, até porque vocês sabem que o Steve Pelúcia não fala. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Antes de finalizar, eu vou deixar 2 atividades que serão corrigidas no direct ainda hoje, tá? É baseada nessa tirinha, vocês vão fazer a interpretação dela, responder essas 2 questões. Então, a charge, Garfield também é bem conhecido. Diz o seguinte: ganha quem chegar na parede primeiro. Já, pof, né, splat, tá vendo? Onomatopeia. E podem perceber que o Garfield, quando ele está dialogando com o dono não escuta ele também. É como se ele falasse em pensamento, tá? Como se ele estivesse pensando os diálogos dele, até porque, né, gato também não. Embora, né, seja a história, as HQs elas podem mexer com o fantasioso, nesse caso essas de teor mais crítico, trabalham baseados na realidade. Então, o primeiro, o que torna a tira engraçada? E o segundo, no último quadrinho, se o gato tivesse ganhado, o que ele teria de falar para se declarar vencedor? Aí é isso, pessoal. Dúvidas serão tiradas no meu Instagram, professora Iana. Lembrando que estou online todas as quintas e sextas, das 15 às 17h30. É isso, palavra-chave HQ. Beijos, pessoal, e até a próxima aula.